Foi em 1905 que o mundo conheceu o gênio. Afinal, este conceito do gênio solitário nada mais é do que um mito. Ora, ninguém acorda da noite para o dia e simplesmente sozinho causa uma revolução no mundo. Não, os trabalhos da época dos mais variados cientistas, que talvez você nem os conheça, já culminavam para aquilo. É claro que não negamos sua genialidade. A elegância ao formular o segundo postulado é toda dele, mas o gênio solitário nunca existiu. A questão é que depois da união entre eletricidade e magnetismo feita pelo Maxwell, o Einstein tinha três opções. Ou ele diria que o Maxwell estava errado, e isso era pouco provável, ou ele diria que os experimentos da época todos estavam errados, e isso também era muito pouco provável, dada a precisão daqueles experimentos, ou o Newton estava errado. O brilhantismo de Einstein o levou a questionar o Newton, mas aí a briga ficou feia, afinal de contas é o Newton. É impossível mexer na garra de um leão e não sair machucado disso. A consequência disso tudo é que espaço e tempo deixam de ser o que eram, e com isso nasce a relatividade restrita. Senhoras e senhores, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao seu curso de relatividade. Aê, galerinha! Professor Vitor na área! Galerinha, parece que eu tô vivendo até um sonho. O Nova Era chegou no YouTube? Não tô acreditando nisso. Chegamos no YouTube finalmente, graças a Deus. Pensei que esse dia jamais chegaria da gente começar um canal aqui no YouTube, falar de física e tudo mais, né? Essa família aí que a gente é, cara. Aqui nós somos do Nova Era, noveristas, né? Somos aí, essa loucura com pismo. E agora vamos colocar isso daqui para vocês aqui no YouTube, seja da onde você me vê, daqui de Minas mesmo, né? Daqui de Juiz de Fora, somos daqui de Juiz de Fora. Você aí que nos vê, somos de Juiz de Fora, a princesa de Minas. Então, você que nos vê de qualquer lugar e tudo mais, saiba que é uma alegria começar um canal aqui no YouTube. Galera, curso de relatividade começa aqui. Eu tenho alguns avisos, né? A começar pelo primeiro, que essa é a única aula que vai ficar mais longa, tá? Não vai ter jeito, essa daqui vai passar aí de 15, 20 minutos aí, não vai ter o que fazer, essa vai estourar mesmo. Mas fora isso, o nosso curso, ele dura aí as aulas de 10 minutinhos, 12 minutinhos, uma coisa bem acessível aí para você, né? Pera aí, deixa eu ver aqui as minhas anotações para vocês, ó. Primeiro ponto, o nosso curso foi pensado aí na prova do PISME 3, tá, galerinha? Então, o nosso edital de referência são o edital do PISME 3, Saúde, PISME 3 Exatas. Então, caso você queira seguir aí e tudo mais, já sabe que a gente tem em mente aí o PISME 3. Outro aqui pra gente, antes da gente começar a nossa aula, é o seguinte. Bom, o nosso curso tem uma ideia de tentar juntar o melhor dos dois mundos. O que eu quero dizer com isso? É você aprender um pouco de relatividade e também estudar para o vestibular. A partir de agora, meu querido, na sua vida, isso daqui vai sempre ocorrer. Tá? Estudar para uma prova não necessariamente significa que você vai aprender aquela matéria. Você está entendendo? Então, às vezes, você tem que equilibrar isso, né? Tem momentos na minha vida que eu sento para estudar, para aprender mesmo, e vou, debruço e mais sobre livros e tudo mais. Mas também tem um momento que eu estudo para a prova, eu preciso aprender a fazer questão, coisas desse tipo, está entendendo? Então a gente junta o melhor dos dois mundos, pelo menos a gente tenta, vai? Bom,
outro aviso aí, ó, o nosso curso já deu para ver, mas eu vou repetir, é de nível médio, né? Se a gente tem o PISM como ideia, é de nível médio. Embora a prova do PISM 3 costuma ter um padrão ali, um padrão meio que militar, mas ainda é nível médio, tá? Não é um ITA da vida. Então, o nosso nível aí é um nível médio, pensando aí na prova do PISM 3. Sempre tenha isso aí como referência. Tô falando porque senão daqui a pouco chega alguém aí e fala, poxa, você nem abriu uma integral, uma derivada aí. Não, calma aí, nosso nível é um nível médio, ok? Para todo mundo conseguir. Ó, pré-requisito aqui, o único pré-requisito é você ter feito um bom PISM 1. É muito comum ocorrer de um PISM estar vinculado ao outro. Isso é normal, de algum componente aí da matéria. Em física, mais ainda. Então, o PISM 2, por exemplo, a gente começa por hidrostática. Mas as ideias que a gente pensa ali em hidrostáticas foram construídas lá na mecânica do Newton. Então, para o bom PISM 2, a gente volta ao PISM 1. E aqui também, para começar um bom PISM 3, a gente vai voltar lá no PISM 1, lá naquele lance do Newton. Show de bola? Ah, outro detalhe aqui, que introduções bem legais, marcantes assim como essas, eu me divirto fazendo essas introduções aí para você, elas ocorrem em aulas específicas do nosso curso, tá? Igualzinha lá na nossa plataforma. Na verdade, esse curso nosso de relatividade poderia estar lá na nossa plataforma, mas estamos dando ele aqui para vocês, para todo mundo, né, estudar legal, mandar um bom PISM. Nós sabemos que nas escolas não dá tempo de ver relatividade. Nós sabemos disso, sabe? A gente sabe. Estamos tentando aí te ajudar aí, algo ó, de coração. As aulas também geralmente são colocadas todos os domingos aí aqui no YouTube, tá? E para terminar mais uma vez, hoje eu sei que o horário vai estourar. Hoje essa primeira aula vai estourar mesmo, você pula aí, adianta, coloca na velocidade 2, sei lá, velocidade 4, 3, não sei que velocidade tem aí para ti, mas dá seu jeito aí e vai dar tudo certo. Show de bola? Bora para a nossa aulinha? Então, galerinha, vamos voltar ali naquilo que eu estava conversando com você na introdução. O Einstein tinha mais ou menos 3 caminhos. Olha, o eletromagnetismo fez um sucesso muito grande, uma teoria que explicou muita coisa, cara. Essa parte juntou a eletricidade com magnetismo e assim, de uma forma assustadora. Só que o que acontece? Quando você aplicava aquelas equações, as leis ali num referencial, às vezes não casava com o resultado que dava em outro referencial. E aí começou a gerar problema. Então, uma das coisas que você podia dizer, como sempre, né, toda a mecânica a gente foi construindo que não, de referenciais iniciais, as leis da física são as mesmas. Ou seja, as leis da física para mim aqui são as mesmas leis da física para você aí. Então, como ali no eletromagnetismo não estava batendo, uma das coisas que você poderia dizer é o seguinte, bom, essa teoria é muito bacana, mas ela está errada, ok? Então você poderia dizer isso, mas o sucesso foi assustador, tá bom? Tinha muito sucesso. Além disso daí, nós temos o sucesso, além do matematiquês, o sucesso experimental, cara. Era muito grande isso daí, na mão de grandes cientistas que explicavam grandes coisas. O outro detalhe, né, era dizer que a relatividade do Galileu aplicava somente à mecânica clássica, ou seja, ó, tudo que o Newton fez, isso é coisa só da mecânica clássica. Agora, já no eletromagnetismo, existe um outro meio, um outro referencial que explica aquilo. Aí já começou a dar problema, tá vendo? Porque as leis da física deveriam ser as mesmas. Esse papo de referencial privilegiado também não dá certo. Ó, a gente teve um experimento, que é o experimento de Maxwell e Morley, você vai me ouvir falando muito disso, é um experimento com uma consequência, que deu uma consequência experimental absurda. Olha só, quando pegava ali a velocidade da luz, né? A velocidade da luz era c, né? A equação de Maxwell previa e os experimentos também viram isso, velocidade da luz. Se eu estou aqui, essa caneta aqui, ela emite um feixe de luz assim, e você está aqui, você mede uma velocidade, ok. Bom, espera-se o quê? Se isso daqui começar a andar para frente, você meça uma velocidade maior. Cara, não dava isso. Não dava isso. Então o experimento de Maxwell e Morley deixou para a gente uma ideia que a velocidade da luz era sempre constante.
e tudo mais. Isso dava problema ali com Galileu, e aí começa essa ideia do referencial privilegiado, essa ideia de, deve ter um éter, a luz deve se movimentar num meio absoluto, um negócio assim, e, bom, não dava também tanto certo. Então, o Einstein, de mão disso daí tudo, resolveu ter a ousadia de questionar o Newton e o Galileu e todo mundo. Cara, questionar o Newton era aquele lance, né? Ó, tudo que eu fiz sobre os ombros de gigante. Então, derrubar o Newton é derrubar tudo que veio também atrás aí do Newton. Não era tão fácil fazer isso daí. Mas ele fez elegantemente e propôs aqui pra gente 2 postulados, ok? O primeiro postulado, né, que eu vou trazer aqui para você é o seguinte: as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial, ou seja, não existe nenhum referencial privilegiado. Esse primeiro postulado aí concorda com aquilo que o Newton também dizia, né? A turma lá de trás, ó, não tem referencial privilegiado não. Se é referencial inercial, é referencial inercial. Pronto, as leis da física são as mesmas aqui, como para qualquer outro referencial inercial. Galera, que é esse papo de referencial? Vamos àquela nostalgia? Lembra daquele negócio lá do PISM 1? Está ou não está em movimento? Aí você respondia, depende do referencial. Lembra? Eu perguntava assim, ó, você está parado ou você está em movimento? Aí agora, você está sentado me ouvindo, você está parado ou você está em movimento? Você pega e me responde, eu estou parado. Não, você não está parado. Depende do referencial, né? Se eu estivesse lá na Lua, né, sei lá, ou se eu estiver passando de carro ali em frente à sua casa, naquele referencial, ou seja, eu dentro do carro, eu veria você ficando para trás, né? Você estaria em movimento em relação a mim. Então, aquele lance, né, de referencial. Então, volta aí as ideias do que é esse tal referencial. Show de bola? Até aqui, nada muito novo. O problema veio aqui. No segundo postulado, aqui que veio o problema. E essa formulação, ela é toda dele, né, cara? Ele formulou isso. Antes dele já falavam coisas parecidas, mas ninguém sintetizou como ele. E ó, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como ele mesmo escreveu. Guarda aí um pouquinho. A velocidade da luz no vácuo, olha bem, no vácuo, é independente de qualquer referencial. Cara, que postulado! É aquele lance que eu já mencionei um pouco atrás, consequência do experimento de Maxwell-Morley, e que eu volto a dizer aqui para você, cara. Imagina que eu tenho aqui uma caneta laser, eu aperto aqui, ela emite um laser, certo? Eu meço uma velocidade. Bom, se eu estou me movendo junto com esse laser, eu suporia que essa velocidade aumentou. Não é isso? Bom, tem agora a velocidade da luz, mais a velocidade desse corpo aqui, né? Então, vai somar. Não, não vai somar. Esse corpo está em MRU, vai somar. Não, não vai. Ele está em MUV, vai somar. Não, não vai. Ele está girando assim, vai somar. Não, não vai. Cara, a velocidade da luz no vácuo é independente de qualquer referencial. Isso é uma coisa muito louca e muito legal ao mesmo tempo, né? Ó, independente do movimento da fonte, que é isso que eu propus aqui para você, e um segundo ponto é o quê? Seu valor C é um limite superior para partículas ou sinais eletromagnéticos. Deixa eu até me ajeitar aqui para me falar isso aqui melhor para você. No fundo, esse valor C, por ele ser uma constante, ele é uma constante que determina certas estruturas no nosso universo. Você consegue entender isso, cara? Cara, esse é um limite que a natureza não quebra ele. E se for preciso, a natureza vai quebrar tudo para manter esse limite aí. Nada vai superar essa velocidade da luz aí no vácuo, não. Então, eu já estou te dando aqui indícios que o negócio vai ficar bem louco no futuro. O que o nosso curso vai tentar fazer? Pegar os desdobramentos, consequências desse segundo postulado. É essa aí que é a nossa ideia. E a gente vai conversando, batendo esse papo, tirando as dúvidas. Deixa eu te mostrar como que isso daqui poderia cair no PISM. Mas antes disso, sem surtar,
Não surta, deixa eu te mostrar como é que o próprio Einstein escreveu, né? O segundo postulado dele, vai. Ah, professor, tá em inglês. Não, calma aí, deixa eu te dar uma ajuda aí, ó. Ó, vamos tentar fazer uma boa tradução disso daí, uma tradução livre. Eu diria o quê? Ó, para qualquer raio de luz que está se movendo num sistema de coordenadas aí estacionários, esse raio de luz, ele tem uma velocidade determinada a c. É isso que ele está dizendo. E aí ele chega aqui nessa parte aqui, ó, quer seja esse raio emitido por um corpo em movimento ou por um corpo estacionário, né? Que é o que ele está querendo dizer aqui. E aí, portanto, né, a velocidade ela é igual a ΔS sobre ΔT, que você já conhece, não é verdade? Que isso, professor? É isso mesmo que ele escreveu? É isso mesmo, cara. É isso mesmo, olha aqui, ó, estirei desse artigo bonitão aqui, ó. Não estou mentindo para você, não. É o artigo do próprio Einstein. Olha a data aí, ó, 30 de junho de 1905. É mais ou menos o que ele escreveu. Antes de eu ir para a questão, que a gente já está terminando essa aula, por que eu estou falando que não existe esse papo do gênio solitário e tudo mais? Por quê? Porque eu quero desconstruir, cara, isso na sua cabeça, que o Einstein era o cara, que sei lá o quê, mais sei lá o quê. E aí quando você olha para isso, você fala, ah, isso não é para mim. Eu não vou conseguir entender isso, porque isso daí não dá para mim, não dá certo, porque que você está com essa visão aí na sua cabeça e tudo mais. Cara, não é isso não. Você vai entender tudo devagarzinho, tudo tranquilo, passo a passo, você vai entender isso daqui. Show de bola nessa ideia? Vamos ver como é que cai isso aqui no PISM. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Ó. Adaptei uma questãozinha do PISM 3 2026. Olha só. As leis de Newton fornecem descrição precisa e útil para situações de corpos que viajam com velocidades relacionadas ao nosso cotidiano, como, por exemplo, em velocidades de meios de transporte terrestre. No entanto, conforme a velocidade de um corpo se aproxima da velocidade da luz, essas leis começam a falhar e necessitamos usar a teoria da relatividade. Com base na teoria da relatividade de Einstein, seleciona a alternativa correta. Vamos dar uma olhada? Letra A. A velocidade da luz no vácuo depende... Opa, aqui, ó, olha o problema. Não depende. Depende da velocidade relativa entre fonte luminosa e observador. Não depende, né? Nós vimos que a velocidade da luz, ela é aquilo ali. Ela não depende de meio, não depende... Não, depende de meio sim. Ela não depende da fonte, de velocidade relativa entre fonte luminosa, observador. A gente viu que isso daí. A letra B. Observadores em referenciais inerciais distintos medem valores diferentes para a velocidade da luz. Não mede valor diferente, né? A velocidade da luz é c e você sempre mede isso daí no vácuo. Não vai ter coisa diferente. Letra C. As leis da física só são invariantes em referenciais inerciais que estejam em repouso absoluto. Aqui já tem problema, né? Primeiro, não existe repouso absoluto. É sempre o repouso está definido dado um certo referencial, né? Não tem esse negócio de repouso absoluto. Então, tá errado e tá errado. Letra D. A constância da velocidade da luz no vácuo é válida apenas para observadores em repouso. Não. Em relação à fonte luminosa, à fonte emissora. Não, isso daqui está errado, né? Porque a gente já viu que a constância da velocidade da luz do vácuo independe, cara. Ela é independente e é isso daí. Letra E, só pode ser essa, né? As leis da física apresentam a mesma forma em todos os referenciais inerciais, perfeito, independentemente de movimento relativo entre eles. Certinho, letra E. Galerinha, vamos terminar aqui essa aula. Foi esse prazer inenarrável estar aqui com você, né? Estar aqui no YouTube. Fico muito alegre de ter você, sua companhia comigo até esse momento. Lembra aí sempre, ó, de curtir aí, compartilhar, se inscrever no nosso canal, né? Mandar pra galera. Olha, tem um canal novo lá, Nova Era agora está no YouTube, então nos ajuda aí nisso daí. E é isso daí, galera. Semana que vem, domingo de novo, tem continuação de aula, então aula 2 está chegando aí semana que vem. Quarta-feira,
Não, terça-feira e quinta-feira tem aula nova aqui no canal de questão, resolução de questão. Então, só temos a crescer. Vamos com tudo para cima. Forte abraço. Tchau.